Oi, pessoal. Eu sou João Paulo Hack Miranda e hoje venho trazer a minha análise sobre um dos mais relevantes fatos astrológicos deste ano de 2024, que ocorreu no último sábado, dia 20 de janeiro, com a entrada de Sol e Plutão juntos no signo de Aquário. E já vamos entender melhor o porquê dessa importância. Primeiramente, pessoal, antes de nós avançarmos, é preciso falar de Plutão e por que a sua transição de Capricórnio para Aquário é tão forte e significativa. Como o planeta mais distante do Sol, Plutão tem trânsito lento, leva cerca de 250 anos para cumprir toda a sua volta ao redor do Sol, percorrendo a faixa dos 12 signos do zodíaco. Juntamente com Urano e Netuno, Plutão é um planeta geracional, tendo influência especialmente nas questões coletivas e sobre os ciclos históricos. Justamente por isso, gente, quando se trabalha com astrologia preditiva, analisando, por exemplo, contextos históricos, cíclicos e que envolvem mudanças significativas por que passa a humanidade, são analisados com destaque Urano, Netuno e principalmente Plutão. E isso porque Plutão é o planeta que representa as transformações, ou melhor, as transmutações, que são as transformações num nível mais profundo, mais radical, mais na essência. As transformações viscerais que periodicamente acontecem no mundo. Falar um pouquinho agora, pessoal, de Plutão na mitologia. Sempre a mitologia é uma base, é a base, podemos dizer que a mitologia é a base simbólica, arquetípica e psíquica no contexto do inconsciente coletivo que se socorre à astrologia. Tá? A astrologia e a mitologia, elas não são separadas, elas são complementares. Para você entender a astrologia de uma forma mais profunda, de uma forma mais simbólica e mais significativa, é imprescindível o estudo da mitologia. Então, eu deixo aqui a minha dica para aqueles que gostam de astrologia e querem se aprofundar no assunto, foquem na mitologia greco-romana principalmente, mas também as outras mitologias, a mitologia nórdica, a mitologia céltica, todas elas têm os seus correspondentes, aí as suas correspondências na astrologia, tá bom, pessoal? Na mitologia grega, Plutão é Hades, o senhor dos mundos subterrâneos, né? O senhor da morte, o guardião do umbral. Ao mesmo tempo, como nós vivemos num mundo de polaridade, a polaridade está presente em tudo, ele é também o senhor da vida, pois Plutão também representa regeneração e renascimento. Plutão rege tanto a morte como a vida. A natureza de Plutão, por outro lado, é contundente. Quando a humanidade passa por uma experiência plutoniana, ela jamais será a mesma de antes. Isso vale também para uma experiência individual. Ou não é verdade que qualquer um de nós, quando passamos, por exemplo, pela experiência de morte de um ente querido, nós não nos transformamos profundamente? As experiências de morte em nossa vida, elas não são sempre muito fortes, contundentes e implicam na nossa transformação, na transmutação do nosso ser, né? E aqui nós podemos falar não apenas da morte de um ente querido, não é? Mas de ciclos que nós passamos em nossas vidas e que depois eles representam um processo de morte para que nós possamos nos regenerar. Então, uma ruptura, uma separação, por exemplo, também entra nesse processo, né? Então, a morte representando aí o passado, aquilo que você passa, aquela experiência que você passa, não é? E que Plutão vem como vamos dizer, um propulsor, uma mola para a superação desse processo e um recomeço, um renascimento. Plutão, pessoal, também representa purgação, limpeza, purificação. Agora, gente, eu vou entrar um pouquinho na parte aí que nos interessa mais,
que é a parte astrológica e a influência de Plutão neste momento atual, principalmente nesse ano de 2024, também 2025, bastante forte, mas vamos focar agora em 2024. Vamos lá. No momento, Plutão passa pela transição entre Capricórnio e Aquário. Plutão entrou em Aquário no dia 23 de março de 2023, 2 dias depois do Ano Novo Astrológico de 2023. Ele ficou um pouquinho em Aquário, aí ele entrou no seu movimento de retrogradação, retornou para Capricórnio, aí ele retomou o seu movimento normal e no último dia 20 de janeiro ele entrou em Aquário novamente. Tá? E o fato mais relevante, mais interessante é o seguinte, é porque Plutão e Sol entraram juntos no signo de Aquário, 0 grau de Aquário. Os dois entraram juntos nesse ano. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, tá, uma perspectiva aqui do mapa astrológico naquele momento para ficar mais claro. Vejam só. Bom, gente, aqui vocês podem ver o mapa, tá, do momento em que Plutão e Sol entraram em Aquário. Tá? Foi no dia, que horário, levando o horário de Brasília, foi no último dia 20 de janeiro de 2024, 22 horas. 2 horas, eu levei em conta cidade de São Paulo, mas enfim, tá? E o horário de Brasília, que é o horário mais padrão do Brasil. Vejam o seguinte. Aqui, ó. Vou passar a régua aqui para cima. Vejam, aqui, Sol, aqui onde está o cursor, Sol a 0 grau de Aquário e Plutão a exato 0 grau, 0 grau, 0 grau de Aquário. Vejam, que eles estão juntinhos, tá? Entrando juntinhos ali em Aquário. Agora, pessoal, eu vou passar a minha interpretação, tá certo? Sobre esse trânsito, tá? Essa entrada conjunta aí de Sol e Plutão em Aquário. Vamos entender um pouco melhor esse processo. Conjunção de Sol e Plutão entrando juntos em Aquário. É uma configuração, na verdade, né? É uma configuração astrológica poderosa, uma vez que se trata do poder transmutador de Plutão junto do astro-rei, Sol. O Sol que é o centro, né? O centro do sistema solar. Falando isso na linguagem astrológica, tá certo? O Sol representa o centro, o Sol representa a causa, representa o doador da vida, né? Representa a fonte da vida, a fonte da luz. No hermetismo, o Sol tem um simbolismo e significados tão extensos como profundos, tá? Se eu fosse falar aqui de todo simbolismo relacionado ao Sol, nós podíamos ficar horas aqui. E esse não é o nosso propósito. Em última instância, pessoal, todo caso, em última instância, repito que o Sol representa o poder criador, Deus, o próprio Eterno. Vejam que nas mitologias, por exemplo, o Sol tem esse aspecto divino, né? Representa, mesmo os povos ditos primitivos eram sempre adoradores do Sol. Quando nós falamos, por exemplo, em avataras, né, esses seres especiais que periodicamente se manifestam na face da Terra, como foi Krishna, como foi Moisés, como foi Joshua, né, Jesus, Joshua, eles são divindades o quê? Solares. São ligados ao Sol, né? Sempre, é sempre assim. Então, gente, vamos agora procurar entender melhor essa conjugação de Sol, o doador da vida, com Plutão, né? O Sol que representa o centro, a fonte de luz, e Plutão que representa, não é, as trevas, não é, que representa aquilo que é oculto, porque Plutão ele mora onde? Ele mora nos mundos subterrâneos, por isso que ele é o Senhor dos Mortos. Ele mora nas entranhas da Terra, o Senhor dos vivos e dos mortos. Bom, a conjugação de Sol e Plutão, pessoal, vem marcar a relação dialética que existe entre vida e morte, eternidade e transitoriedade.
o que é circunstancial do que é essencial. As transformações marcadas pela influência de Plutão vêm nos lembrar acerca da transitoriedade, da limitação da nossa realidade material. Tudo que é material é mortal e, portanto, transitório. Ao mesmo tempo, o Sol, que renasce todos os dias, vem também nos lembrar de que somos eternos. Quando a nossa consciência transcender os limites e os condicionamentos intrínsecos da própria realidade material, nós poderemos vivenciar o estado de eternidade. Uma mestra ou um mestre espiritual, por exemplo, são seres que transcenderam a realidade material e transitória e se imortalizaram. Esses seres também são conhecidos como adeptas ou adeptos da boa lei. Essa transcendência, quem proporciona é justamente Plutão. Esse, portanto, pessoal, é o processo plutoniano da morte, da purgação, do renascimento para a vida eterna. Vejam que o próprio simbolismo, né, da paixão de Cristo, da morte, da ressurreição, tem esse significado. Né? Tem um significado plutoniano muito forte. E segundo a tradição, o que acontece? Jesus passa pelo processo pelo processo da paixão, não é, do sacrifício, não é? Morre, o processo desce à mansão dos mortos, quer dizer, ele desce ao mundo de Plutão, ele desce ao mundo de Hades. Segundo a tradição, lá ele fica 3 dias para renascer, para ressuscitar, para quê? Para a vida eterna. Né? Aí, portanto, passa pelo processo plutoniano para renascer o quê? Como o Sol. Então vejam que tem um lado muito bonito, né, muito transcendente nessa configuração astrológica. Bom, a conjunção de Sol e Plutão. Nesse período pelo qual estamos atravessando, a conjunção de Sol e Plutão vem trazer à humanidade, portanto, não é? A lição que ele vem trazer é a lição da purgação, da purificação e do renascimento, tanto no sentido coletivo como individual. Não estou aqui querendo fazer uma comparação de cada um de nós, né, com um ser da envergadura hierárquica de Cristo, por exemplo, não é? Mas a evolução, a nossa evolução, o nosso processo de elevação, ele segue esse padrão. Né? Porque se busca o quê? Nós estamos passando por um processo de evolução cujo último estágio de consciência é justamente o que nós chamamos de consciência crística, não por acaso consciência crística. Jesus é chamado do Cristo por causa do estado de consciência crística, que no caso, no Oriente, é chamado de Atman, que é o 7º, que é o mais elevado nesse contexto em que nós estamos vivendo atualmente, certo? Vamos lá, pessoal. Essas transformações profundas dispensadas pela conjunção de Sol e Plutão serão definidas, no caso, agora o quê? Pela energia de Aquário. Tá? Aí Aquário representa, dentre outras coisas, quebras de paradigmas, revoluções, inovações. Como um signo de Urano, é da natureza de Aquário a imprevisibilidade. Aquário é naturalmente errático, aleatório. Aquário também, pessoal, rege as coletividades. Aquário rege o aspecto humano como um todo. Sol e Plutão entrando juntos em Aquário indicam que teremos um ano de 2024 marcado por profundas transformações no âmbito social e coletivo, abrangendo a humanidade como um todo, e o planeta Terra, naturalmente, também. É um processo de purgação, sim, um processo de purificação, com a queda e dissolução das velhas estruturas apodrecidas. E aí vem o aspecto de Plutão. A questão da purgação, não é, também implica regeneração e renascimento. Para aquelas pessoas que estiverem mais conscientes desse processo e mais conectadas ao despertar de consciência que é representado pela força desse signo de Aquário, pela força do signo de Aquário, esse processo pode ser maravilhoso. É um processo de transformação, de mudança, que começa internamente em cada um, não é?
ninguém pode fazer esse processo por você, é você que faz por você mesmo, mas visando um bem maior, né? Visando o bem da humanidade. Então, aquelas pessoas que estiverem mais conectadas vão experimentar esse processo de transformação, de transmutação, mas levar isso para um lado positivo e construtivo. Agora existe a recíproca é verdadeira, não é? Quem não estiver preparado, né? Quem estiver ainda muito focado nas questões materiais, nas coisas mais triviais e transitórias, esse processo, não é, dessa passagem de Plutão por Aquário pode ser traumático. Aí vamos entender também um pouquinho melhor por quê. Nós não podemos também nos esquecer, pessoal, que 2024 é um ano regido astrologicamente por Saturno, o rigoroso Saturno, que é o senhor da disciplina e da responsabilidade. Como eu falei, para muitos, provavelmente para a maioria, essa combinação de Sol e Plutão em Aquário pode ser traumática, porque podem estar certos de que depois de 2024 e 2025 também, o nosso mundo não será o mesmo. E repito, né, como já falei, para as pessoas que estiverem mais preparadas, mais alinhadas com a consciência que representa a era de Aquário, é um novo mundo, é uma nova realidade que se apresenta, que se abre e se apresenta. É de fato um passo fortíssimo no processo de uma grande e irreversível regeneração para a humanidade e para o planeta Terra. É evidente, pessoal, que a própria pandemia do coronavírus, nos anos de 2020 e 2021, não é? Esse processo esse processo do coronavírus faz parte desse contexto, né? 2020 foi um ano astrologicamente muito forte. Os astrólogos já diziam isso. Não se sabia como iria se processar, né? Se processou através de uma pandemia. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí do lado da astrologia preditiva, tá? Para nós podermos aí fazer uma projeção de Plutão em Aquário, focando aqui no ano de 2024 e nesse período aí, tá? Nesse período que nós estamos vivendo. Então, pessoal, é o seguinte, quando se trabalha com astrologia preditiva, um dos principais modos de se realizar um prognóstico é buscar no passado os acontecimentos relacionados ou mesmo desencadeados em configurações astrológicas semelhantes ou até mesmo idênticas à do momento atual. E analisando especificamente os trânsitos de Plutão sobre determinados signos no decorrer da história, alguns pontos me chamam muito a atenção. A contundência típica dos efeitos astrológicos de Plutão se mostram mais fortes, especialmente quando ele transita, principalmente quando ele ingressa nos signos de natureza fixa, que são Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Pessoal, eu não vou entrar no momento na questão mais funda que envolve os signos fixos. Isso fica para um outro momento, senão vai ficar muito extenso. Mas guardem isso. Quando Plutão transita por signos fixos, tá, a sua contundência é mais... A natureza de Plutão, que já é contundente, fica mais evidente. No momento, Plutão entra em Aquário, que é um signo do elemento ar de qualidade fixa. Aquário é aquele que quebra paradigmas, que revoluciona, que inova. Aquário rege o verdadeiro aspecto humano. Ele busca a emancipação do gênero humano, a libertação dos aprisionamentos, mas não simplesmente pelas quebras e rupturas, mas pela consciência. O ser humano sendo guia e mestre de si mesmo. Plutão vai ficar em Aquário pelos próximos 19 anos, até 2043, pessoal. São 20 anos, praticamente 20 anos ainda de Plutão em Aquário. Como eu destaquei aqui, 2024 e 2025, né, lógico, essa energia é muito forte, mas ela vai permanecer por 20 anos. Imagino que em 2043, aí nós teremos realmente um planeta e uma humanidade, mas muito, muito, muito diferente do que nós temos agora, tá certo?
Mas vamos prestar atenção que 2024 também vem com força, esse movimento de transformação. Vamos agora buscar na história, pessoal, alguns elementos, tá certo? Vamos ver aqui a última vez que Plutão transitou em Aquário, tá? Plutão, como eu falei, tem um trânsito muito lento. Ele demora 250 anos para atravessar a faixa zodiacal, cumprir a volta ao redor do Sol. Então, ele tem o trânsito lento. A última vez que Plutão transitou em Aquário foi entre 1778 e 1798, final do século XVIII, a era das revoluções. Nós tivemos a Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos as guerras que se seguiram à Revolução Americana, a revolução que levou à independência dos Estados Unidos da América em 1776, e a principal e mais emblemática das revoluções, que foi a Revolução Francesa, foi deflagrada em 1789, sob os ideais tipicamente aquarianos da liberdade, igualdade e fraternidade. E vejam que, a despeito dos ideais aquarianos da liberdade, igualdade e fraternidade, acabou prevalecendo, né, como os efeitos da Revolução Francesa, o rigor. É certo que muito sangue foi vertido, muitas cabeças caíram sob a guilhotina e muitas vidas foram sacrificadas. Mas também é certo que o mundo nunca mais foi o mesmo depois das revoluções do século XVIII, principalmente depois da Revolução Francesa. Vejam que a Revolução Francesa é uma marca histórica, né? Uma marca de transição histórica do que os historiadores chamam de era moderna para a era contemporânea. Vejamos também que o século XVIII esse período também é chamado de século das luzes. É o iluminismo, a fase em que os filósofos exaltavam a primazia da razão. Então, Aquário sendo um signo mental, né, um signo que representa, dentre outras coisas, a razão superior, esse trânsito de Plutão em Aquário no século XVIII tem muito a ver com o próprio advento do iluminismo. Voltando um pouco agora para uma questão um pouquinho mais recente, né? Nós estamos nessa transição, então, de Plutão para Capricórnio e Aquário, certo? E voltando alguns anos, quando Plutão passou de Sagitário para Capricórnio, quando Plutão entrou em Capricórnio, isso aconteceu nos anos entre 2007 e 2008, faz aí, fazendo a conta aí, são 16 anos, né? 16 anos. Plutão transitou, portanto, 16 anos em Capricórnio. Quando Plutão entrou em Capricórnio, né, esse período foi muito forte, né? Houve fatos muito fortes, principalmente na parte econômica, porque entre 2007 e 2008 foi deflagrada a maior crise econômica desde a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Vejam que foi aquela questão ligada à bolha imobiliária, né, que deflagrou a crise econômica aí do ano de 2008, quando Plutão entrava em Capricórnio. Então vejam, aqui eu estou trazendo como exemplo para mostrar como quando Plutão ele passa pela transição de um signo e outro, geralmente acontecem questões fortes e contundentes que afetam a humanidade. Antes disso, Plutão transitou em Sagitário entre 1995 e 2008, foi um trânsito mais rápido, né, cerca de 13 anos, e a última vez que Plutão transitou sobre um signo fixo foi entre 1983 e 1995, quando ele transitou em Escorpião. Então aí temos agora Aquário, um signo fixo. A última vez que Plutão havia transitado em um signo fixo foi entre 1983 e 1995, tá? Quando transitou em Plutão. Quando Plutão entrou em Escorpião em 1983, o mundo experimentou um grande aumento nas tensões entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria.
o temor da eclosão de uma catástrofe nuclear nesse período foi muito grande. Vejam que, até por uma questão de curiosidade, o filme O Exterminador do Futuro fala sobre esse contexto muito forte naquela época. Ele foi lançado em 1984, mas ele foi filmado em 1983. Tá? Então, foi nesse contexto que estava muito, muito forte esse temor da eclosão de uma guerra nuclear. Tá? E 1983 também marcou o início da epidemia de AIDS, causou milhões de mortes pelo mundo. Né? Vejam, justamente nesse período em que Plutão transitou em Escorpião, lembrando que Plutão em Escorpião ele representa um domicílio, porque Plutão é o regente de Escorpião. Então, essa questão ligada à morte e à regeneração também. Então, a terrível epidemia de AIDS, não é, que teve o seu ápice aí nesses anos, não é, principalmente a partir de 1983 até, né, os meados aí dos anos de 1990. Voltando um pouquinho para trás, pessoal, no século XX, Plutão transitou pela primeira vez em um signo fixo. Aí vamos voltar para um outro signo fixo. Foi quando ele ingressou em Leão. Aí Leão, um signo de fogo fixo. Escorpião, água fixa. E Aquário, agora, um ar fixo. Plutão entrou em Leão a primeira vez em 1938 e definitivamente em junho de 1939. Ele transitou em Leão até 1958. Foram 20 anos, então, de Plutão transitando pelo signo de Leão. A transição de Câncer para Leão marcou os eventos que antecederam a deflagração da Segunda Guerra Mundial, todo o evento da Segunda Guerra, o seu fim com as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945 e o consequente início da Guerra Fria e os seus deletérios efeitos, como a corrida armamentista e as guerras que se sucederam. Nesse contexto também, pessoal, do trânsito de Plutão pelos signos fixos, me chama muito a atenção a transição de Plutão de Câncer para Leão, coincidindo com o início da Segunda Guerra Mundial. Esse período, né, 1938, 1939, nós podemos fazer uma relação com o período atual. Isso por quê? Porque entre 1938 e 1939, Plutão transitava, né, na transição de Câncer para Leão. E agora de Capricórnio para Aquário. E representa um eixo zodiacal, um eixo de oposição. Tá? Uma polaridade, isso é muito simbólico, isso é muito significativo. Então, a Segunda Guerra Mundial, o começo da Segunda Guerra, foi Plutão entrando em Leão. Né? Agora, Plutão está entrando aonde? Em Aquário, que é a polaridade de Leão. E, ao mesmo tempo, o complemento, né? O opositor e, ao mesmo tempo, a complementação. A polaridade Leão-Aquário pode ser interpretada sob diversos ângulos. Mas, no momento, vamos nos restringir à forma como estas duas forças se manifestam como poder, pois estamos falando de Plutão, o planeta que representa a forma como o poder se manifesta e como ocorrem as manipulações que são intrínsecas à sua natureza, as manipulações de Plutão, né? Intrínsecas à natureza do próprio Plutão. Leão, lembra, Leão, Plutão estava em Leão nesse período de 1938 a 58. Leão representa o poder evidente, centralizado, sob a forma simbólica do rei, da autoridade e da liderança. Aquário é o contestador do poder centralizador de Leão. É o poder descentralizado, dispersado. De fato, o mundo e a humanidade passaram por intensas e profundas transformações no período em que Plutão transitou em Leão entre 1939 e 1958. A Segunda Guerra Mundial e seus efeitos são a maior prova disso. Contudo, no contexto geopolítico mundial, não se pode afirmar que o poder tenha mudado de mãos. E nós vamos entender melhor um pouquinho disso. Vejam o seguinte: Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, como as nações vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, elas
não saíram fortalecidas desse processo? Naturalmente, foram as nações vencedoras. Mas vejam que Estados Unidos da América, Reino Unido e União Soviética já eram potências econômicas e políticas antes da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, ganharam um protagonismo ainda maior, principalmente Estados Unidos e União Soviética, as nações que protagonizaram depois a Guerra Fria, que começou logo depois do final da Segunda Guerra Mundial e se prolongou até 1991, com o desfacelamento da União Soviética e do bloco das Nações Alinhadas ao bloco soviético. Mas, vendo até por outra perspectiva das nações perdedoras, as nações do eixo, Alemanha, Itália e Japão, não é? Embora esses países tenham ficado destruídos com o final da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram se reconstruindo e se recuperando, e se tornaram três dos países mais ricos e poderosos do mundo nas décadas seguintes. E vejam que eles já eram países importantes, né? Japão já era uma potência econômica, militar, né, no contexto do Oriente, e Alemanha e Itália também eram países da maior importância, né? Eram países muito relevantes, já há séculos, né? A Itália, podemos falar de milênios, né? Um país importante. A Itália como uma continuação do Império Romano, né? Então, pessoal, eu vejo esses processos como símbolo da força e do poder de Leão, essa manutenção do poder ali nas nações antigas, né, nas nações que despontaram, né, principalmente os Estados Unidos da América, mas todas ali no hemisfério norte. Agora, com o trânsito de Plutão em Aquário, o que o mundo pode esperar, né, num contexto mundial? Aí aqui, pessoal, vai uma análise pessoal. Eu acredito que esses próximos 20 anos vão ser marcados, sim, por intensas e profundas transformações na humanidade e no mundo, né, como eu já tive a oportunidade de afirmar. E limitando essa análise ao contexto geopolítico mundial, eu acredito que o trânsito de Plutão em Aquário acabará por provocar uma mudança radical desses núcleos de poder. A decadência é a queda das velhas potências do hemisfério norte, abrindo caminho para o desenvolvimento de outros núcleos em outras partes, outras áreas do globo, com destaque especial para a América do Sul, em especial para o Brasil, como novos focos de desenvolvimento. Faz todo sentido em se considerando, inclusive, o papel essencial do Brasil na nova era astrológica de Aquário. Vou ter oportunidade de falar sobre isso melhor no futuro próximo, tá bom, gente? É importante ressaltar que essas mudanças não serão restritas aos núcleos de poder, na minha visão, mas também da própria ideia e concepção que nós temos de poder. Até hoje, a nossa noção de poder é atrelada à ideia do quê? De matéria, ou seja, de que quem tem mais pode mais. E realmente é assim que funciona. Nesse momento atual da humanidade, é assim que funciona, e é assim que funciona já há muito tempo. Eu acredito que Plutão em Aquário vem mudar radicalmente essa concepção. Plutão em Aquário vai vir ensinar que o ser humano deve agora desenvolver o poder sobre si mesmo. Lembrando que Plutão trata do quê? A natureza de Plutão, o poder. E esse poder sobre si mesmo implica o quê, gente? Desenvolver nossa consciência, desenvolver nossos dons, nossas faculdades, potencialidades intrínsecas, tá? Que estão aqui latentes dentro de nós, adormecidas. Plutão ele tem essa natureza, sim, de despertar, né? E vejam, a conjunção de Plutão e Sol entrando em Aquário é muito forte nesse sentido, o despertar, não é? Aquário representando a nova consciência, o Sol representando esse renascimento, esse despertar, e Plutão a transformação. E é isso, esse despertar, não é, de consciência, não de uma forma egoísta, ter o poder sobre si mesmo, não focado de uma forma egoísta, mas sim altruísta e fraternal, bem de acordo com a consciência de Aquário. É o ser humano se emancipando
através da sua própria consciência. Isso, pessoal, isso é Aquário. Isso é Era de Aquário. Aquário vem dissolver as velhas estruturas de poder baseadas nas riquezas materiais, no ouro, né? Simbolicamente o ouro, que é o metal relacionado ao signo de Leão. Vejam que interessante. E por outro lado, pode parecer um pouco estranho, mas o ouro também está relacionado a Aquário. Isso por quê? Nós não podemos nos esquecer, gente, de que Aquário e Leão formam, como eu já falei, um eixo de polaridade. Aquário e Leão, portanto, possuem a mesma natureza, a mesma essência, separados pela polaridade. E isso quem nos comprova é o princípio hermético da polaridade. Diz que tudo tem dois polos, não é? Mas que quando existe uma polaridade, a natureza é a mesma. Então, os signos de polaridade, eles têm sempre a mesma essência, só que eles são separados por uma polaridade. Mas a essência, a natureza é a mesma. Leão e Aquário é a mesma natureza. Câncer e Capricórnio também. Gêmeos e Sagitário também. E por aí vai. É a polaridade. Bom, refletindo ainda um pouquinho sobre essa questão do ouro, né? No âmbito material, o ouro representa o mais nobre e mais valioso dos metais, símbolo da riqueza material. Por outro lado, o ouro ele também tem um significado muito forte dentro do contexto da espiritualidade. Ele representa a luz, elevação, consciência, imortalidade, né? O ouro é relacionado, o metal relacionado ao signo de Leão, é o metal relacionado ao Sol, né? E o Sol representa o quê? A imortalidade. Né? Nós não passamos pelo processo de morte, purgação através de Plutão, e o renascimento, que é proporcionado por Plutão, não é? Aí representado o quê? Pelo Sol. Aí é o Sol. O Sol como princípio, né? Como o próprio, falamos assim, o próprio princípio crístico, própria luz eterna, que aí podemos associar, né? Aí representa o próprio poder criador, Deus, etc. E nesse contexto do ouro relacionado à espiritualidade, é nesse contexto que, por exemplo, os alquimistas, né, chamam o ouro de ouro filosofal, a transmutação do chumbo em ouro, né, da matéria bruta no ouro, mas aqui é o ouro espiritual, é o ouro filosofal, ou a pedra filosofal também. Esse é o sentido. Pedra bruta, pedra filosofal. Então, é o significado do ouro também. Então, Aquário tem uma conotação muito forte como uma expressão do ouro filosofal e vem nos ensinar o caminho que levará ao despertar da consciência em cada um de nós. Esse trabalho, gente, é um trabalho, repito, individual, que depende da disposição e do empenho de cada um de nós. E é de cada um de nós por si, mas visando algo maior, o bem da coletividade, o bem da humanidade. Esse é o ouro filosofal, símbolo do poder do ser humano sobre si mesmo. Essa é provavelmente a principal mudança que a Era de Aquário vai trazer ao mundo e à humanidade. Então, gente, a entrada de Plutão em Aquário tem relação com o advento da Era de Aquário? Mas sem dúvidas, sem dúvidas. Nos próximos 20 anos, Plutão vai fazer a limpeza necessária, podem ter certeza disso, para que esses novos valores, né, da Era de Aquário comecem a se sobressair e preponderar. É a quebra e o desmantelamento dos muros ilusórios que nos separam, dando lugar à construção de pontes, as pontes que nos unem. A humanidade é uma coisa só, como o próprio nome revela, uma humanidade, uma unidade. É uma nova realidade, uma nova concepção de mundo que se apresenta nessa era de Aquário e que Plutão vem fazer esse trabalho de purgação e de limpeza e, ao mesmo tempo, de renascimento. Plutão em Aquário marca o fim desse ciclo apodrecido e gasto, desse ciclo em extinção. Ao mesmo tempo, anuncia a glória de um ser humano regenerado e um mundo renascido. Essa, portanto, pessoal, é a mensagem que eu tinha para passar nesse momento.
Vamos então prestar atenção, refletir, prestar atenção nos sinais, olhar para dentro de nós mesmos. A mudança pode e deve ser construtiva. E essa construção começa dentro de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte, visando um bem maior, que é a própria elevação e a regeneração do gênero humano. Antes de terminar, gente, eu quero só propor aqui um estudo a cada um de nós, a cada um de vocês, porque vocês devem, assim como eu, né, estar se perguntando se existe alguma influência desse trânsito novo de Plutão em Aquário no nosso mapa astrológico. E a resposta é sim, positivo. Essa oportunidade, gente, de regeneração e renascimento, de cada um de nós individualmente, ela está marcada no nosso mapa astrológico, principalmente no setor onde nós possuímos o signo de Aquário. Tá? Então, eu sugiro a cada um de vocês, não é? Dá uma olhadinha no seu mapa e veja o setor onde você tem o signo de Aquário. Né? Se você tiver planeta nesse setor, tiver aspectos, mais importante ainda. Porque, vejam, nesses próximos 20 anos, é esse ponto, esse setor da sua vida que vai estar mais conectado, né, a esse processo de regeneração, tá? Dentro do contexto da própria energia de Aquário. Tá bom, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para passar hoje. Logo eu volto a falar com vocês, tá bom? E desejo aqui a todos um ótimo ano e um grande abraço. Muito obrigado.